9 1/4 e um café, um podcast que junta marketing e yoga, onde falamos sobre empoderamento, evolução e expansão. Bem-vindas, Nós somos a Ana e a Liliana. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o nosso episódio número 35. Eu sou a Ana Castro Lopes e sou estrategista de marketing e comigo tenho a Liliana. Olá, Liliana. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que junta o marketing e o yoga. Eu sou a Liliana, professora de yoga, e então vamos para mais um podcast, um episódio de diagnóstico, que é a nossa dinâmica desta temporada. É verdade. Aqui não falamos de fórmulas mágicas nem truques de algoritmo. Eu, como estrategista de marketing, falo em construir um negócio que faça sentido e que seja rentável, mas que não te obrigue a trocar a tua vida por mais uma lista interminável de tarefas. Assim sendo, hoje trago para o nosso consultório de marketing um caso de uma empreendedora que está sempre ocupada, mas que raramente avança. Portanto, é aquela pessoa que imagina, muda de estratégia ao sabor do vento. Segunda-feira diz que o Instagram acabou e depois abre uma conta no TikTok. Na quarta já está a criar uma newsletter porque ouviu dizer que o email marketing afinal não está morto. Ai, muito bom. Mas Ok, depois. não tem direção, basicamente. O quê? O quê? Não tem uma direção, basicamente. Anda aí à Exato. deriva sem saber o que fazer. Sim. Na sexta-feira depois já comprou um curso sobre lançamentos e no domingo afinal acredita que só, só é possível através de vendas perpétuas. No mês seguinte está exatamente no mesmo loop e no mesmo sítio onde começou. Então, parece que está sempre a trabalhar, mas na verdade está apenas a trocar constantemente de direção. É tal e qual como tu definiste, não tem Ok. foco, nem orientação, nem direção para onde seguir. Portanto, eu tenho para mim que há uma frase que resume muito bem este perfil, que é: quem cava um poço de 1 metro em 10 sítios diferentes nunca encontra água. E eu acho que isto é Ai, verdade. muito bom, adoro. Toda a gente consegue compreender isto, não é? Então, aqui o problema não é a falta de informação, porque já vimos que ela compra cursos, ela está atenta às tendências do marketing, às plataformas que existem e tudo mais. É, no sentido, é um excesso de distração. Ou seja, ela acredita que o sucesso está sempre ou na próxima ferramenta. ah, Imaginem agora com as IAs todas que saem. Primeiro era o chat Ui. GPT, depois o Gemini, depois o Perplexity, depois o Claude. Ok, se calhar não precisas estar a usar todas, não é? Ou andar a saltitar até de uma para a outra. Não é a ferramenta mais up-to-date que te vai salvar o negócio. No, ou então, imagina, sim, diz. Quer dizer, até que como lá está, não vais conseguir dominar todas as ferramentas também. Se tu estiveres a ir atrás de todas as ferramentas, é o mesmo que estavas a dizer em relação ao resto. É um bocadinho de poço em cada lado. Exato. Não usas nenhuma Ahm, ferramenta de forma correta, né? Exatamente. Por isso, não está na próxima ferramenta, no próximo algoritmo, não está na próxima moda. ahm, e agora também, se calhar, vou dizer outra coisa que pode doer, que é o problema nunca foi o, a plataforma Instagram, nunca foi o TikTok ou o algoritmo. O problema é que estás a desistir antes de uma estratégia começar a funcionar. E então, o que é que acontece? O mercado não vai recompensar quem experimenta de tudo, vai recompensar quem repete bem o suficiente para ser reconhecido. Hum, Mais outra citação, cá estou eu, que até é muito comum, do,
do pessoal do Brasil, que é fazer o feijão com arroz, não é? Lá porque lá isso é mais tradicional do que aqui, digo eu. Ah, Sim. por isso é repetires o que dá certo e o que dá certo é feijão com arroz, ok, então tu vais ser o melhor especialista em feijão com arroz, acabou. Não é, estás a experimentar hoje isso, amanhã a sopa não sei das quantas, a sobremesa XPTO, pensem também nesse sentido, que faz sentido. Por isso, enquanto tu mudas de plataforma, o teu concorrente continua ali todos os dias a aparecer no mesmo lugar, a dizer a mesma mensagem e a construir confiança. E se nós formos distanciar-nos e ver esse percurso passado um ano, quem é que achas que se vai tornar referência? Uhum, Acho, exato. vai ser o concorrente, não é? Então tu achas Porque que constância é a chave? é, sim. E também há outro chavão que é um bocado mito neste assunto, que é: "Ah, mas se eu estiver a repetir todos os dias a mesma coisa, as pessoas fartam-se de mim". Uhum, exato. Imagina, eu não estou 24 horas a consumir aquela pessoa, por isso é óbvio que eu tenho que ser repetitiva, porque se o meu público não interiorizar ou não me ouvir dizer isto hoje, ou não me ouviu ontem, vai ouvir hoje ou vai Uhum. ouvir amanhã. E tu tens que repetir a tua mensagem, é natural, ou seja, pode parecer Ah, contraintuitivo, mas, neste mercado e no marketing é uma coisa que tem que ser natural. isso ultimamente tem-me feito muito sentido. Eu não sou essa pessoa ainda, gostava de criar assim, vá, um bordão que para eu poder repetir sempre, ah, porque eu vejo alguns Instagrams que às vezes quando não publica fico, olha, hoje não pôs. Uhum. Então eu acho que é isto que faz a diferença, que é tu lembraste daquela pessoa, nem que seja por aquele motivo, mas sabes o que é que ela faz. E por isso nos outros dias em que não faz, ficas tipo, olha, hoje não vi, não apareceu para Exato. mim, será que. Sim, mas não é, ou seja, tu dizes isso, eu estou a perceber, mas não diz isso Uhum, no sentido de, hum, ou seja, tu estás a dizer isso no sentido em que essa pessoa é memorável por aquela repetição, certo? E quando ela falha, ou quando ela está ausente, não quer dizer que seja uma falha, uhum, sim, tu notas exato, que porque por falta lá causa que a isso. presença dela é marcante, por causa disso. Ou Exatamente, seja, é acaba isso. por essa repetição não te deixa Uhum. cansada, não é? De ver sempre a mesma coisa e pelo contrário, traz-te essa identificação de que está ali. Uhum, sim. Sim, e da presença da pessoa, e é isso que estavas a dizer, imagina uma frase-chave ou um tipo, qualquer coisa que tu associes à tua identidade e que repitas, ah, Uhum. vais conseguir que: "Ok, vou ser muito", ai, como é que se diz? Ah, Não é bem este o exemplo, mas imagina que o teu negócio era associado a uma borboleta. Cada vez que eu vir uma borboleta passar à minha frente, eu vou-me lembrar: "Ah, a Liliana do yoga", Exato, não é? exatamente. Sim, 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 É sim. tipo isso, ou seja, tu vais ser aquela referência associada àquela borboleta ou a uma borboleta qualquer. Exato, até porque podes fazê-lo e imagina, isso agora é uma grande ideia, mas até vou partilhá-la aqui ao mundo, mas é cada story que agora eu meto, eu vou pôr uma borboleta. O que é que acontece? Mesmo que as pessoas estejam ali, mas passem só para o lado, elas acabam por inconscientemente ver aquilo. E o teu cérebro vai associar a isso a ti, Sim. quando vê então a borboleta na rua. Porque não precisa de estar assim, tipo, gritante. Basta Uhum. ser Não, uma não. coisa subtil. Sim, é isso, ou seja, é também um caso para pensarmos em que símbolos sejam mesmo, como eu disse, da borboleta ou uma frase-chave,
é que nós nos identificamos ou nós podemos associar-nos para que se torne uma referência nossa e que o nosso público depois também consiga, através dessa tal repetição, que Uhum. é benéfica, hum, tu possas ser reconhecida por isso. Exato. En- Acabas por te tornar uma referência para a pessoa mesmo sem querer, É de forma exatamente. inconsciente. Uhum. Porque Portanto, quando ela precisar de uma professora de yoga vai se lembrar de mim. Pronto, é uhum, isso. é isso mesmo. Força. O que eu quero aqui é extinguir é muito forte, mas seria extinguir especialistas em recomeços. Por isso, hum, qual é que é a vantagem competitiva aqui sobre este tema hoje? Não é o saber mais informação, é conseguir mantermos o nosso foco quando toda a internet te diz para mudar ou para tentares a Uhum. estratégia XPTO. Nas minhas mentorias existe uma regra quase sagrada que é antes de acrescentarmos qualquer estratégia nova que seja, temos que esgotar o que já está em andamento, porque nenhuma estratégia mostra resultados ao fim de 3 dias. Ela precisa Exato. de consistência, de repetição, precisa de alguém que tenha coragem suficiente para não abandonar o barco ao primeiro sinal de impaciência. Por isso, imagina, quando nós definimos um plano de 90 dias e o seguimos sem desvios, vai acontecer algo curioso, que é deixas de viver ansiosa à procura do próximo milagre ou do próximo truque. E então assim começas finalmente a construir um Exato. negócio que cresce porque tem bases sólidas, porque tem raízes e não porque mudas o vaso todas as semanas. Exato. Hum, é isso. Então, eu olho para este caso e Ok. vejo uma mente constantemente à procura de novidade, mas também vejo alguém que talvez tenha medo de descobrir o que acontece se ficar tempo suficiente no mesmo caminho, porque mudar pode até dar uma sensação de controlo, mas persistir vai nos obrigar a enfrentar a realidade. Uhum. Certo. Uhum. Vamos então ao diagnóstico de yoga agora. Vamos a isso. Ok, para hoje eu trouxe um caso muito comum. E ultimamente, cada vez mais, as minhas aulas têm tido presença masculina, felizmente. Passámos a fase de ser só senhoras Uhum. e já começam a aparecer alguns homens na aula. E então é o famoso sou demasiado rígido para fazer yoga, porque normalmente os homens são muito mais rígidos, lá está, Uhum. no corpo, nos músculos, na força, na robustez. Então, Até principalmente mesmo em quem é termos mais. de tipo flexibilidade, não? Sim, exato. Ok. Sim, sim, sim. Portanto, vamos falar sobre isso, porque principalmente até os homens mais maduros, não é? Acham que já não conseguem chegar a lado nenhum, não têm flexibilidade, não têm equilíbrio, tem muitos casos desses. Por isso, primeiro que tudo, não é esse o objetivo, não é? Não é que nós consigamos chegar aos dedos dos pés, não é? Uhum. E essa rigidez também não é uma sentença. Então, essa rigidez é uma característica que o corpo também vai ganhando ao longo do tempo, se nós não fizermos nada. Mas a flexibilidade não é algo que se tem ou que não se tem, é algo que se vai construindo, tal como o equilíbrio muitas das vezes. E o problema é essa interpretação errada, não é? Portanto, nós queremos mobilizar, fortalecer, respirar, ganhar a consciência corporal e ser rígido não é uma fraqueza, é Uhum. uma adaptação neuromuscular, ou seja, ao longo da vida os músculos vão se encurtando e isto está escrito, é um facto. Uhum. Uhum. As nossas articulações também perdem a amplitude que tinham, o sistema nervoso aprende a limitar movimentos porque não são frequentes,
Ou seja, o nosso corpo infelizmente vai se adaptando ao menos, né? Uhum. Ah, mas o corpo também é plástico, ou seja, a ciência mostra-nos que o tecido muscular, tendinoso, o sistema nervoso e tudo isso se pode adaptar com a prática consistente e progressiva. Portanto, o que é que vos trouxe agora de estudos de ciência? A neurociência e a fisiologia do movimento explicam que os alongamentos regulares aumentam a elasticidade muscular e a amplitude das articulações em pessoas a partir dos acima de 60 anos. Portanto, o yoga ajuda nessa elasticidade muscular. Isto é de 2022. Estes são um bocadinho mais. Já são antigos, porque já estamos em 2026. Isto é assim, se nós pensarmos a pandemia foi em 2020, isto já foi há muito tempo. O tempo passa que é uma loucura. Em 2021, outro estudo mostra-nos então que a prática de yoga regular ativa a plasticidade do cérebro neural e aumenta a coordenação, a propriocepção e a tolerância ao alongamento. Portanto, além de mudar a nossa parte cerebral do cérebro neural, aumenta a coordenação dos nossos movimentos e essa tolerância, ou seja, é muito a parte mental, porque imagina, nós vamos querer chegar aos pés. E a nossa mente diz: tu não consegues chegar aos pés. Uhum. E nós ficamos, pronto, ok, não chego lá, fico aqui, a meio. Nós próprios Mas, já nos vamos condicionar a essa informação, não é? exatamente, é isso mesmo. Tu própria te travas, Aham. porque já sabes que não chegas lá. Então, o que é que nós fazemos no yoga? Primeiro de tudo, tentar relaxar em tensão. Não é na dor. Nós sentimos que está rígido, não conseguimos ir mais, mas tentar relaxar o próprio músculo, o próprio alongamento, tudo isso que nós estávamos a dizer há pouco. Para que também moldemos a nossa mente e ela perceba, ok, se calhar conseguir 1 milímetro. E se Uhum. nós formos todos os dias 1 milímetro, nós acabamos por chegar ao dedo do pé. Ou seja, essa tolerância acaba por ser progressiva. Ah, Também é um dos estudos de 2023 que então confirma que os alongamentos de baixa intensidade, repetidos de forma consistente, aumentam essa flexibilidade e o risco de lesão independentemente da idade. Portanto, aquilo que eu estou a dizer e que estou a trazer agora, portanto, essa consistência de forma ah, baixa intensidade, ou seja, com esforço, mas contido, portanto, moldar o nosso cérebro, mas sem estarmos a exigir demasiado do nosso corpo, hum, que nos faz ir além. Portanto, a rigidez não é obstáculo, é um ponto de partida. Portanto, estamos aqui e vamos, com pouco a pouco, respeitando os limites do nosso corpo, expandindo isso lentamente. Uhum. Ah, Importante, a respiração é sempre importante. Não vou entrar por aí agora também, mas o que é importante nestas pessoas assim também que tenham essa rigidez, movimentos de ombros e pescoço, porque são pessoas mais tensas, principalmente os homens acabam por ser mais rígidos, então têm sempre uma postura mais fixa, sabes o que eu estou a tentar Uhum. dizer, principalmente os mais Uhum. velhos. Sim. Principalmente um dos alunos que eu tive agora esta semana também é um aluno que vinha, ah, que foi militar durante a vida toda, portanto imagina, aquele senhor está todo rijo, Uhum. aquilo Verdade. é uma tensão em Sim, pessoa. sim, pela Então, própria por essa área em si mesmo, sim, é super característica exatamente. disso. É. Depois o alongamentos dos isquiotibiais também é muito importante nós alongarmos todos esses músculos. Não sei se é um músculo, mas é um músculo. Talvez. Vamos só ficar com o talvez agora. Ah, É muito importante também tentarmos fazer torções. Ai, vou espirrar. Torções é muito importante porque por causa dessa não elasticidade, não é? Ou seja, a pessoa acaba por não conseguir rodar tanto a coluna para um lado, para o outro, não é só Uhum, para a frente e para trás, mas para os lados. E é importante mover-se sem dor, sentir os músculos e fazer com que nós consigamos alcançar mais além. uhum.
Alguma coisa que eu deixei em falta? Não sei, tens alguma questão sobre este tema? Passava-me pela cabeça, não sei se faz sentido. Imagina, alguma para esse tipo de trabalho, no yoga, tipo, faz sentido teres que trabalhar estou a ver como é que hei de estruturar a pergunta. Teres que trabalhar, tipo, a tua mente primeiro antes da fisicalidade? Nesse sentido que Não, deste tema que tu estás a trazer? não, não. Tu trabalhas a tua mente ao mesmo tempo que trabalhas o corpo, percebes? Ou Uhum, seja, cada vez que tu vais fazendo e praticando, trazendo essa consciência ao teu cérebro de fazê-lo relaxar o corpo e fazê-lo ir mais além, nesse sentido. uhum. Ou seja, não é uma coisa que tu consegues treinar antes, é uma coisa que tu treinas a fazer, percebes? Sim. Não, eu estava a imaginar um caso extremo de imagina um senhor, imagina que podia ser esse Uhum, com background militar, de aham. ser bastante persistente naquela ideia de epá, eu não, eu não chego aos pés, a senhora não sabe o que é que dá para ir a falar, nem pensar que eu vou tentar isso. Tipo, não Aham, vale a aham. É pena. assim, existe, sim, existe muito. E existe principalmente em pessoas mais velhas esse tipo de pensamento. Não só no chegar aos pés, mas eu não consigo porque já estou assim, já estou assado. Sim, existe bastante, Exato. bastante, bastante. E lá está, é mesmo que tu digas isso que acabaste de dizer, de vai conseguir e nananã, nananã, eles só percebem que conseguem quando continuarem com a prática. Portanto, eu Pois. tenho um senhor que tem muita dificuldade do equilíbrio e ele continua a ir, continua a ir, continua a ir, felizmente, porque ele não nota, mas eu noto que ele tem muito mais equilíbrio agora do que quando começou, claro. Uhum. Então aos poucos a pessoa acaba por se ir apercebendo, mas leva o seu tempo. Pois. Yeah. Mas é bom que a pessoa perceba a importância e que lhe mostres a importância para ela continuar a ir. E que ela, mesmo que não seja só o chegar aos pés, que era o objetivo dela, que consiga fazer outras coisas, é muito importante para essa constância continuar, sim. Uhum. Vamos então Muito aqui bem. ao meu momento de chá, de dica para esta Uhum. semana. É fazer uma posição, então, eh, que sintas um pouco de dificuldade todos os dias, sem pressionar, mas observar então essa parte, observar a parte mental do que é que estás a pensar sobre o teu corpo, escutar-te a ti e a percepção de ti mesmo. Desafio para a semana é então esse, é ser realista em relação à flexibilidade, em perceber a evolução após o dia a dia e os pequenos movimentos. Portanto, mantra para esta semana: não sou demasiado rígido, estou a tornar-me flexível a cada dia. Muito bem. Vamos para o momento café de hoje. É verdade. Então, agora fica a minha provocação. Abre o teu negócio e faz uma pergunta simples, que é: o que é que eu abandonei cedo demais? Foi a newsletter? Foi aquele plano de conteúdos? Foi uma sequência de e-mails? Foi uma estratégia que desististe porque ao fim de 2 semanas ainda não tinha dado frutos? Qual destas ou uma outra? A minha dica é esta: para de colecionar estratégias e começa então, tal como falámos, em colecionar consistência. Por isso, nos próximos 30 dias, fazes apenas uma coisa, um canal, uma mensagem, uma oferta, repete, melhora, ajusta, mas não mudes. Porque a árvore que dá mais fruto não é a que cresce mais depressa, é a que cria raízes mais profundas. E portanto, também deixo aqui que se sentes que precisas de alguém que te impeça de saltar para a próxima moda sempre que aparece um vídeo viral, a promover resultados fáceis, é exatamente esse o trabalho que eu faço nas minhas mentorias. Portanto, com muito menos ruído, mais direção e mais faturação. Muito bem. Assim terminamos o nosso episódio de hoje. É verdade. Até ao próximo. Tchau, tchau.